Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 5 de novembro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: Não se compare com os outros, basta olhar para o seu próprio trabalho para ver se você fez algo para se orgulhar. Cada um de vocês deve aceitar as responsabilidades que são suas. Esses últimos dias nós falamos sobre a questão do medo, da ansiedade, e hoje eu gostaria de trazer para você a questão da comparação. Por quê? Porque a comparação é um ladrão da nossa alegria. Muitas vezes, comparar-nos com os outros nos leva a fazer más escolhas. Entenda, Deus nos criou com um propósito, de uma forma única, com uma característica única. Nenhum de nós somos iguais. Se nós formos ver, você não vai encontrar ninguém que tenha uma digital igual à sua. Da mesma maneira, o nosso chamado ele é único. Ele é pessoal, que o Senhor fez para você e para mim, diferente um do outro. Então veja, não fomos projetados por Deus para sermos exatamente iguais. Ele nos criou para ser diferente. Não se distraia com comparações desnecessárias e indesejadas. Fica no teu caminho, conta as tuas bênçãos e não as bênçãos de outras pessoas. Por quê? Porque quando eu digo para você que a comparação ela rouba alegria, ela não só rouba alegria, como ela leva à morte a nossa felicidade. Porque o resultado da comparação acaba sendo a inveja. Algo que Deus, além de não aprovar, ele não abençoa. Então veja, nós precisamos aprender a manter os olhos em nós mesmos, nos nossos próprios dons e no nosso próprio chamado. Eu sei que para os tempos que nós vivemos, isso não deixa de ser algo estranho. Por quê? Porque a internet, as mídias sociais, elas acabam ampliando a comparação, muitas vezes ou para desencorajar ou para encorajar todos ao mesmo tempo, da mesma maneira. Os posts que você vê lá podem ser verdadeiros, eles podem ser falsos, mas eles podem causar sim, não somente decepção por serem mentira, mas ciúmes que cresce a cada toque de quando a gente vai passando as ditas das páginas, analisando e examinando a vida dos outros. Na verdade, para nós termos a nossa paz de espírito, nós precisamos ter a confiança no Senhor e aquilo que Ele tem para nós, né? Então, talvez se nós passarmos a colocar o Senhor como prioridade, essas questões de comparação, elas deixam de existir. Porque quando você compreende que teu chamado é único, você é único diante de Deus, Deus te ama e te abençoa unicamente, você vê que se comparar com outras pessoas é desnecessário. Então, o que eu queria dizer para você é: nem todo mundo pode ser cotovelo, tentando ser um pé. Quem tem a função de cotovelo precisa ser um cotovelo, quem tem a função de ser um pé precisa ser um pé. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo. Então, entenda, nem todo mundo pode ter exatamente o mesmo chamado e cada um precisa desempenhar o seu talento naquilo que o Senhor estabeleceu para você. Então, é importante que nós permitamos que o Senhor desenvolva, que o Espírito Santo desenvolva em nós aquilo que Ele tem para cada um de nós, compreendendo sim o lugar de cada um, o chamado de cada um, e nós precisamos brilhar a glória de Deus naquilo que Ele nos abençoou. Então eu queria te convidar para orar comigo sobre isso nesse dia. E diga sim em concordância, diga: Senhor, cega-me para me comparar com os outros e ajuda-me a entender exatamente o que o Senhor tem para mim. Quais são os dons, quais são, Senhor, as funções que o Senhor quer que eu desempenhe. O Senhor me criou para ser único. Então, Pai, me ensina a compreender, a aceitar e a viver conforme a Tua vontade. Conduza-me, Senhor, ao meu propósito único que o Senhor projetou apenas para mim.
Senhor, eu entrego a minha vida neste dia no teu altar e clamo a ti para que neste dia eu desenvolva, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã.